Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um Boletim Cripto, hoje 12/6/2022, eu me chamo Gleison Souza e esse é o canal BSmartBit. Toda semana a gente traz aqui esse boletim aos domingos, falando como que foi a semana do mercado de criptoativos, notícias também que vão acontecer agora nessa semana. Eu peço que se você é novo aqui, você se inscreva no canal, deixe algum comentário, dá o like também, compartilha com um amigo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de grande relevância e possa se entregar ao maior número de pessoas possíveis. Segue a gente também lá no Instagram, @BSmartBit, estamos colocando análise fundamentalista, análise gráfica, todos os dias lá, respondendo também as dúvidas da galera, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui agora, né, sem delongas, vamos saber como é que foi essa semana no mercado de criptoativos, capitalização de mercado. Essa semana, né, principalmente agora nesses últimos dias, tivemos aí, né, essa baixa expressiva no mercado de criptomoedas, essa queda do Bitcoin, né, levando junto também as altcoins. A capitalização de mercado teve uma baixa de 1,5, né, nessa semana. E segundo aqui os dados da CoinMarketCap, nós temos atualmente 19.829 criptomoedas. Perceba que apesar de a gente estar no bear market, né, tipo, o número de criptomoedas só aumenta. No boletim passado, se você for analisar a leitura que a gente fez, a gente tinha ali 19.730 moedas. Então, assim, 100 moedas praticamente foram criadas agora só essa semana, né, no mercado de criptomoedas. As exchanges ultrapassam de 500, 526. A capitalização de mercado teve uma baixa, agora 1,1, né? 1,13 bilhões, 1,13 bilhões. Volume de 24 horas ultrapassa os 79 bilhões de dólares. A dominância do BTC também aumentou, 47,4, a do Ethereum 16,3. E a gente teve uma queda aí na taxa de GWEI, né? Taxa de GWEI, que é a taxa de gás da rede Ethereum, agora custando aí 22 GWEI. Em primeiro lugar, nós temos Bitcoin custando 28 mil dólares, né, com uma baixa de 1,7 nas últimas 24 horas e uma baixa de 6,69, capitalização de mercado de 536 bilhões. Né? O Bitcoin que teve essa queda aí ontem, expressiva, tocando de novo o suporte, a gente vai dar uma analisada no gráfico daqui um pedaço. Em segundo lugar, nós temos Ethereum. Ethereum aí que tem sido notícia essa semana com uma queda de 16,87%, né? Tá rolando realmente um FUD aí em cima da Ethereum, até que está custando agora 1.514, né? Rompeu aquele suporte em 1.600 dólares e agora está custando 1.000 dólares, 514 a unidade do Ethereum. Em terceiro lugar, nós temos Tether stablecoin aí perdendo paridade com o dólar, 99 centavos. Outro stablecoin, o USDC, também perdendo paridade. As duas já somando 0,03 de queda, né, nesses 7 dias. Token da Binance vem em quinto lugar, custando 266 dólares, com uma baixa também expressiva de 11,39. Né? ADA Cardano, que teve na semana passada aí, né, um destaque do alta também, agora está com 7,91 de queda nos últimos 7 dias. E hoje, apenas hoje, está com 5,35, né, de baixa. Então, em sétimo lugar, nós temos aí stablecoin da Binance, né, pareado com o dólar, valendo realmente $1. Em oitavo lugar, nós temos Ripple XRP, com uma baixa também de 9,21 na semana. Capitalização de mercado aí, né, da Ripple, 17 bilhões. Em oitavo lugar, nós temos Solana também com uma baixa expressiva de 16,27 na semana, custando 33 dólares e 19 centavos. E fechando a décima posição, nós temos Dogecoin, com uma baixa também expressiva de 17,79% em 7 dias, e no diário já acumulando uma baixa de 3,86%. Perceba que quando o Bitcoin cai, as altcoins caem o dobro, o triplo do que o Bitcoin cai, né? Numa alt season, quando o Bitcoin sobe 5%, as altcoins também performam mais alto, né? 10, 15, 12, 20%. Né? Então, o momento agora é de focar realmente em Bitcoin. Eu, particularmente, não estou exposto em nenhum altcoin, apesar de manter lá na minha carteira, né, na CoinGecko, lá, os avisos, os alertas e tal, mas na minha carteira mesmo de ativos eu estou sem altcoins, né, livrando, é claro, o Ethereum, que também é um altcoin, mas eu continuo acreditando nos fundamentos da Ethereum, não me desfaço e só acumulo Ethereum e Bitcoin agora nesse bear market, né, como tinha falado lá para vocês no Instagram. A estratégia agora é o DCA, né, o Dollar Cost Average, né, nada mais é do que você fracionar os seus aportes aí, né, se você investe uma vez por mês em criptomoedas, você fraciona isso para você fazer aportes semanais, né, ou quinzenais. Sentimento do mercado marcando 14, ontem estávamos em extremo medo, na realidade desde o mês passado estamos marcando aqui nesse índice extremo medo, né? Acredito que por conta dessa baixa que teve nessa madrugada, né, talvez esse índice aqui quando virar às 9 da noite, talvez marque uma pontuação mais baixa, né? O mercado realmente está passando por essa zona de extremo medo e ele está se distanciando dessa zona perfeita que começa nessa linha aqui de 10%, tá, pessoal? É isso que está marcando aqui o índice de medo e ganância, né? Vai ser feito o update agora às 9 horas da noite. Então vamos ficar ligado
tá? Porque eu particularmente acredito que a gente não vai sair dessa zona de medo, extremo medo, enquanto a gente estiver nessa indecisão, tá? De taxa de juros, aquela coisa toda, porque o mercado global em si, ele afeta demais, né, as criptomoedas também. Então, acredito que a gente vai permanecer nessa zona aqui de medo, extremo medo ainda por alguns dias, o que é bom, né, o que é uma oportunidade para estar comprando aí e acumulando mais criptomoedas, né, principalmente Bitcoin e Ethereum. Eu separei aqui um Twitter do Dennis Porter, né, que é um CEO e o cofundador lá da Satoshi Active Fund, né, e ele fala o seguinte: se você tem uma mentalidade de 10 anos em Bitcoin, as quedas de preço o deixam feliz. Se você está preocupado com ganhos de curto prazo, as gotas o aterrorizam. Diminua o zoom. Diminua sua preferência de tempo e aprenda a apreciar essas oportunidades de compra. Eu postei um gráfico lá no Stories do Instagram, né, um gráfico em linhas, mostrando, né, a alta do Bitcoin em 10 anos, né, que ele continua em tendência majoritária de alta, tá, pessoal? O Bitcoin ele não perdeu a sua tendência de alta desde a sua criação. Tivemos quedas? Sim, tivemos quedas de 80%, 83%, tá, mas ainda continuando na tendência majoritária de alta. Ele é o ativo, né, que mais se destacou aí nos últimos 10 anos, né? Isso que está falando para a gente, não sou eu, é um dado aqui, para você ter ideia, aqui nesse finbold.com, que é um site que ele diz ali, o ROI, né? Ele compara o retorno de investimento do Bitcoin com outros ativos. Por exemplo, em 5 anos aqui, ó, comparado ao dólar, 878%, SP500, 509%. Tá? Então a gente vê aqui, ó, a valorização do Bitcoin perante todas essas empresas aqui, esses ativos aqui do mundo físico, Apple, Microsoft, Google. Então ele permanece, inclusive até o ouro, né, que é tido como o ativo principal aí, mais valioso, né, ele já teve uma valorização de 561% perante o ouro aí, né, em 5 anos. Então é bom, pessoal, ficar ligado, tá? Não deixar esse medo absorver, tá? Absorver sua capacidade de pensar que realmente o Bitcoin é um ativo, tá, que vale a pena ser investido, e principalmente pensando em longo prazo, tá? Eu sei que o curto prazo essas quedas assustam, mas veja isso como oportunidade de compra. Se você não está comprando no topo, entendeu? Você já está comprando melhor que todo mundo, tá? Se você não comprou no topo, o Bitcoin bateu 68, 69, você comprou a 30, ele caiu. Não tem problema, você não comprou a 69. Então você já tem assimetria, tá? Então guarda a caixa, fraciona aportes, tá? Para comprar o Bitcoin ali. Ele está fazendo formação de fundo, a gente vai ver aqui já no dado on-chain, tá? Mas pode ser que essa formação de fundo aí demore meses, demore semanas, né? Então, vamos ficar ligado nisso aí. Essa semana não tem como deixar de comentar aqui, né? Foi a notícia mais falada aí nos telejornais e tudo, a inflação dos Estados Unidos, que bateu o recorde aí em 40 anos, né? Para você ter uma ideia. A inflação dos Estados Unidos tem alta recorde e subiu 1% só em maio, enquanto alguns países aí tem a sua inflação ali de 2%, né, 1,5%, 3% ao ano, né, os Estados Unidos só em maio teve uma alta de 1%, matéria aqui da Exame, tá? E por que isso está acontecendo? Porque não tem como imprimir dinheiro de forma desenfreada, liberar crédito, tá? E não tem uma consequência disso, tá? Então os Estados Unidos está trabalhando com esse negócio de meio que não ter teto para impressão. O Federal Reserve continua imprimindo dólares, tá? Para você ter uma ideia, eu separei esse outro Twitter aqui, ó. A cada 100 dólares que existe hoje, 5 foram impressos entre 1913 e 1990. 9 foram impressos entre 1990 e 2008. 41 foram impressos entre 2008 e 2019. E 45 foram impressos nos últimos 3 anos. Então, desde um pouquinho antes lá da Covid, tá? Os Estados Unidos vêm cometendo esse erro, tá, de imprimir dólar desenfreado, e a gente sabe que isso aí vai ter um impacto na inflação, certo? A gente pode entrar em uma recessão, já está todo mundo falando sobre recessão, alguns diminuem isso aí, fazem pouco caso, mas a realidade é que a inflação já está batendo na porta e já está entrando lá nos Estados Unidos, né? E afetando os Estados Unidos, a gente sabe que afeta também de uma forma global, né? Outros países também estão sofrendo com a inflação, o Brasil também não fica de fora dessa lista, né? Então, sim, o que é que te livra dessa inflação? Um ativo que seja desinflacionário, que vá contra a inflação, que é o caso do Bitcoin, né? Então, assim, o Bitcoin livrou aqui, ó, por exemplo, quem permanecia em dólar lá e trocou dólar durante esses 5 anos por Bitcoin, tá? Fugiu dessa inflação e teve um lucro ainda, né, acima dessa inflação. Entendeu? Então é interessante você observar o fundamento do Bitcoin e o preço que ele está. Atualmente ele está sendo pareado a uma moeda fiat, mas o fundamento do Bitcoin continua sendo o mesmo. Então, por mais que ele fique ali variando de preço, tá, a tendência é que numa retomada de alta, né, ele faça esses movimentos aqui, ó,
esses movimentos de alta, né, te protegendo da inflação, tá, por conta do fundamento do ativo. E nada melhor do que dar uma olhada nesses dados on-chain aqui do Looking to Bitcoin para a gente ver esta formação de fundo, tá? Nesse gráfico aqui, ó, que mede, né, a média móvel de 2 anos, né? Então a gente vê que toda vez que o Bitcoin entra nessa zona aqui, ó, verdinha, azul claro, é um ótimo sinal, ele está fazendo formação de fundo, certo, pessoal? Então, quando que esse fundo vai retornar, vai acabar e o preço vai retornar assim dessa média, a gente não sabe. Aqui ele passou vários dias, né? Aqui ele passou menos dias, aqui também, né? Então ele está fazendo essa formação agora. São 2 dados on-chains que mostram para a gente realmente a oportunidade que está chegando aí. Aqui nesse gráfico, né, que é o gráfico de indicador Bitcoin arco-íris, digamos assim, na tradução livre, ele mostra para a gente, através dessas cores, as mais quentes e as mais frias, que quando a gente chega nessa região de cores mais frias aqui, são regiões excelentes para você começar a fazer aportes de Bitcoin. Então a gente está saindo dessa zona verde e entrando nessa zona azul claro, tá? Que historicamente falando, são regiões onde o preço toca e ele tende a fazer movimentos explosivos, tá? Então essa elevação de inflação, tá, nos Estados Unidos, esse caos que está rolando e tal, é bom, tá? De certa forma é bom para a gente que acredita nos fundamentos do Bitcoin, porque através da adoção, que está sendo ainda lenta e tal, mas já está acontecendo a adoção em massa por conta de institucionais e tudo mais, a gente vê que a gente pode se proteger desse movimento. Tá? Então, se o mercado, de repente, por conta desse caos que está aí, jogar o preço do Bitcoin para cá, não hesite em fazer seus aportes, tá? Compre Bitcoin aqui, assim você vai se proteger no longo prazo, certo? Eu separei uma notícia aqui no site da Cripto Notícias, que é um site espanhol, que é o seguinte: a Tron, ela comprou, né, outros 1.800 Bitcoins para respaldar a sua stablecoin, a USDD, como antes havia feito a Terra Luna. O que acontece? Terra Luna tinha uma stablecoin ali baseada em algoritmo, né? Ou seja, eles compraram Bitcoin para elevar a sua reserva caso tivesse ali, né, uma demanda de liquidez, e eles tinham que ter ali algo pareado, já que a stablecoin tem que valer $1. Qual é o perigo disso aqui? Assim como aconteceu na Terra Luna, acontecer na Tron, pessoal. O risco é o seguinte: a Tron acabou de adquirir 1.800 Bitcoins, né, este sábado. Né? Então o que acontece? Eles compraram Bitcoin ali na casa dos 28, 29 mil, né? Essa compra gerou um valor, gerou um fundo, né, para parear ali a stablecoin deles, a USDD, a $1, né? Se o mercado entra numa queda agora expressiva e o Bitcoin cai mais 6, 7, 8%, automaticamente essa reserva de fundo deles diminui também, certo? Então eles são obrigados a comprar mais Bitcoin para parear a reserva ali na sua stablecoin USDD. Então o risco está aqui, tá? Pode ter uma demanda por liquidez, de repente os investidores podem querer sacar, né, transformar seu USDD em outro stablecoin e de repente a rede não ter esse suporte, tá? Então fica de olho, eu já venho falando já muitas das vezes lá no Instagram sobre essa stablecoin da Tron, que parece muito o que aconteceu com o colapso lá da Terra Luna. Tá? Então fica de olho, foca realmente no bom. Tá? O momento agora não é de se expor em altcoins, muito menos em projetos assim. E se você for escolher uma stablecoin para fazer seu caixa, eu particularmente aconselho fazer em USDC, certo? Que é uma criptomoeda, um stablecoin que vem provando, realmente teve umas oscilações essa semana, mas eu acho ela bem mais segura para a caixa do que o Tether, e também a BUSD, que é a stablecoin da rede Binance. Tá? Eu acredito que essas duas têm um respaldo melhor, né, e maior para você estar fazendo ali seu caixa. Tá? Então foge desses projetos assim. Esse site também traz para a gente aqui 5 plataformas, né, para você fazer staking de Ethereum 2.0. A gente sabe que agora, com a transição, né, do The Merge, que vai sair de Proof of Work para Proof of Stake, você vai ter que ter um mínimo ali 32 Ethereums para ser validador da rede. Só que algumas plataformas fazem esse processo de você fazer stake, né, de você ser um formador de mercado, né, e não ter a necessidade de ter esses 32 Ethereums. Né, você pode ter menos e mesmo assim já gerar renda passiva ali com os seus Ethereums. Por exemplo, a Kraken é uma, que é uma corretora, a Binance também é. Tá? Aqui são formas centralizadas de você fazer, mas temos também formas descentralizadas, né? Lido, por exemplo, a Coinbase é uma forma centralizada, e temos também a Rocket Pool, né? A Rocket Pool, que é uma das mais seguras aí
para você estar fazendo o seu stake, você está gerando renda passiva em Ethereum. Eu vou deixar o link aqui, tá, dessas plataformas, tá? Tem um vídeo aqui no canal também falando sobre renda passiva, analisando aqui como que faz, como gerar taxas. Você vai precisar criar uma carteira da MetaMask, caso você queira fazer uma corretora descentralizada. Caso você queira fazer o stake na Binance, você precisa apenas fazer uma conta na Binance e fazer a verificação lá que eles pedem, que é o KYC. Tá? Mas de qualquer forma é interessante, eu prefiro fazer staking e ter a custódia das minhas criptomoedas na minha carteira, não gosto de deixar em corretoras, mas se você não quer, isso aqui é uma opção também. Tá? Vou deixar o link aqui para você dar uma olhada nessa matéria e também nas plataformas aí disponíveis para fazer o stake. Essa semana no calendário econômico teremos aí duas notícias, né, na quarta-feira, né, que vai mexer totalmente com o mercado, está todo mundo de olho. O primeiro vai ser a declaração do Comitê Federal de Mercado, né, que é o FOMC. Né, o comunicado aqui, ó, na sigla do Federal Reserve, é a principal ferramenta utilizada pelo painel para informar os investidores sobre a política monetária. Então, a política monetária dos Estados Unidos, né, vai ser dito agora o balanço, agora na quarta-feira, tá? Horário aqui das 15 horas aqui no Brasil. Tá? E outra coisa também importante vai ser, é claro, né, a decisão do FUD aí sobre a taxa de juros, né, a taxa-alvo de fundos do Federal Reserve. Né, quarta-feira também acontece agora, a projeção está para 1%. A taxa mais elevada, né, do que a esperada é positivo, né, para o dólar, e a taxa em ritmo inferior é negativo. Né, então vamos ficar de olho como que vai ser aqui a declaração do FUD na quarta-feira. Né, horário aqui do Brasil acontece às 3 horas e às 3h30 da tarde tem a declaração deles, declaração para a imprensa. Né. Então vamos ficar ligado, pessoal, porque isso aqui mexe totalmente com o mercado de criptoativos. Tá? Não tem como falar de mercado de criptomoedas e não estudar, não analisar o mercado global em geral. Gráfico do Bitcoin pareado ao dólar americano, gráfico de um dia, dados da Bitstamp. Essas marcações aqui a gente não mexe. Né? São marcações que a gente vem fazendo já ao longo do tempo. Você que acompanha o Boletim Cripto sabe, né? Acompanha quando a gente marcou esse canal menor, né? Quando ele rompeu, lá no Instagram eu já fiz toda a leitura, né? Desses movimentos aqui que acontecem diariamente no gráfico do Bitcoin e essas marcações aqui que a gente não mexe. Tá? O que aconteceu, pessoal? Essa madrugada ele teve, né, essa queda expressiva e ele veio tocar exatamente aqui, ó, essa linha de 50% do canal. Tá? Então, assim, isso aqui é para mostrar realmente como que a análise gráfica, tá, ela funciona dentro do preço, simplesmente pelo mercado ser fractal, os movimentos eles se repetem em zonas diferentes de preço ali, mas os movimentos, né, eles são os mesmos. Então, assim, esse canal aqui paralelo de baixo foi marcado no gráfico de 4 horas, tá? Eu cheguei até a explicar no boletim passado e realmente se confirmou, tá? Quando ele fez aqui esse movimento de fundo, a gente marcou o canal paralelo, ele passou mais tempo aqui na zona positiva, ele saiu do canal, continuou o movimento para cima, falhou na retomada de alta porque encontrou resistência aqui nessas médias móveis, certo? Ó, tentou, aí fez aqui o pullback no canal de novo, que é muito conhecido, né, nesses canais, quando ele rompe geralmente e falha, ele faz aqui uma segunda retomada, como se fosse uma espécie de bola que sai e quica de novo, só que aí, quanto mais quica, menos forte ela fica e menos, né, alto ela vai. Então é meio que isso aí, fazendo uma analogia, tá? Então ele veio, tocou aqui, ó, quicou de novo, sofreu resistência aqui de novo na média, falhou e está retomando para o canal. Né? E chegou aqui, ó, tocou exatamente na linha de 50% e está aqui agora tentando fazer essa lateralização dentro dessa região de suporte. Tá? Mas como eu tinha falado lá no Instagram, o que me deixa mais bullish, assim, na realidade eu digo bullish em relação à oportunidade, tá? Porque em relação a sentimento eu acredito que o Bitcoin possa vir realmente tocar o fundo do canal se ele entrar. Tá? Mais cedo ele já estava subindo aqui, tentando sair do canal. Hoje a gente vai ter o fechamento do semanal, a gente percebe nitidamente através dessas barras aqui que o semanal vai ser vermelho, vai ser de baixa também, por conta daqui desse diário, né? A gente tem aqui, ó, 6 dias acumulando baixa. Então, assim, apesar de eu acreditar que ele vai vir tocar esse canal aqui, a gente vai ter um pouco mais de baixa, pelo menos para retestar esse toque aqui, na casa dos 25 mil, é isso que eu acredito, pode ser que não aconteça, mas o que eu acredito, na minha leitura de price action é isso. Mas o que é que me deixa bullish? O que me deixa bullish é o gráfico do RSI, porque a gente permanece aqui, a gente vê, né, a gente permanece nesse movimento aqui tentando formar fundo, né? E como que eu faço essa leitura do RSI aqui, pessoal? Toda vida que ele ultrapassa essa linha pontilhada aqui, ó, de 20, tá, ele entra em região de sobrevenda. E quando ele passa aqui dessa 80, ele entra em sobrecompra.
né? Então a gente tem um suporte aqui, ó, que é nessa linha vermelha, muito importante, tá? Esse suporte, né, historicamente, fala pra gente que isso aqui é uma formação de fundo. Ele rompeu realmente esse suporte depois que ele começou a ser criado apenas uma vez, tá? E até agora, ó, ele testou aqui próximo, aqui também testou, aqui também. Então pode ser que o Bitcoin aqui ele venha testar essa zona aqui de 25, 26 pontos no RSI, que é uma formação de fundo. Caso ele faça um rompimento, como aconteceu aqui lá próximo ao Corona Crash, 10 de março de 2020, ele pode entrar em zona de sobrevenda. Aí não tem região melhor para você comprar um ativo, tá? É quando ele ultrapassa essa linha aqui e ele entra em sobrevenda no RSI. Tá? Isso seria a oportunidade de ouro, certo? Para você estar comprando Bitcoin. Então fraciona o teu aporte, porque caso ele faça o toque desse suporte aqui na RSI de novo, já é, né, uma excelente oportunidade, tá? E caso haja o rompimento, aí que é melhor ainda. Então você tem que aprender a fracionar, nunca aportar tudo de uma vez e ter sempre um caixa ali, tá, para essas oportunidades acontecerem. Então o RSI me deixa muito bullish realmente, tá? A gente vê claramente na RSI também que continuamos numa tendência de baixa total, então o preço está sendo empurrado, né? E numa tendência de baixa, o preço tem o quê? Tende a buscar fundos anteriores, né? Numa tendência de alta, ele tende a buscar topos anteriores. Então a tendência é que realmente o preço venha fazer movimentos para buscar esse suporte aqui no RSI, beleza? Então é importante lembrar, é obrigado tocar? O que eu estou falando aqui é regra, sabe? Tipo assim, eu sou o senhor da razão? Não. Tá? Pode ser que ele faça uma retomada de alta aqui, tentando tocar SLTB para vir tocar depois aqui. Pode ser que essa acumulação, esse movimento aqui, sabe, cansativo, pode ser que dure mais dias, tá ligado? Mas, historicamente, essa linha pontilhada aqui mostra pra gente, né, uma formação de fundo no RSI. Tá? Então é importante estar preparado. A configuração desse RSI aqui eu já mostrei para vocês, os valores, né? Eu coloco o intervalo de tempo gráfico, o período 21, fonte eu coloco fechado, eu uso a média móvel simples, período da média móvel 14, e aqui no estilo, geralmente vem 70-30, eu coloco 80-20, tá? Assim ele me antecipa alguns movimentos ali de sobrecompra e sobrevenda, beleza, pessoal? Então vamos focar no bom. Tá? Se você está aqui no Bear Market agora, se você está aqui vendo esse vídeo desse canal, sabe, acompanhando a gente, parabéns, porque realmente é agora que você tem para estudar, é agora o tempo que você tem para investir com calma e gerar riqueza, gerar patrimônio, tá, pessoal? Não se assusta com essas quedas, isso é normal, o mercado precisa passar por essa precificação, tá? O Bitcoin precisa passar por esse movimento de precificação e essa limpeza também. Então aproveita esse momento, tá, para você estar fazendo teus aportes ali fracionados, que com certeza você vai ver que no longo prazo, de 2 anos, 3 anos, 4 anos, vai valer muito a pena o que você está fazendo agora. E é isso aí, galera, esse foi o Boletim Cripto de hoje, espero que todos tenham gostado. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, deixa teu like, compartilha, deixa um comentário também, uma dúvida, tá? E segue a gente lá no Instagram, @BSmartBit, lá a gente está colocando essas análises, tá? E esses fundamentos diariamente, tirando também as dúvidas de todo mundo, beleza? Então, excelente semana a todos, a gente se vê, até o próximo domingo, valeu!